Saudações cristãs a todos, com a santa paz de Deus, no grato amor do Senhor, ósculo santo da caridade no coração e na face de todos. Queridos, mais uma vez, vindo aqui nestes vídeos, conversar com os irmãos alguns pontos bíblicos, né? E deixando bem claro sempre, não sou teólogo, mesmo se fosse, nenhum é dono da verdade absoluta, e que os pontos que eu trago é para a gente refletir junto, pensar junto, e obviamente que são passíveis de correção, melhoramento e também do contraditório, né? Eu não presumo saber mais do que ninguém, tenho no meu coração ciência absoluta de que sou limitado e tenho muito a aprender também, né, irmãos? Somos eternos alunos, todos estamos assentados nas carteiras de aluno, mestre só existe um, mas há entre nós irmãos que aprenderam muito mais, sabem muito mais, têm muito mais a agregar, contribuir e a expor nos seus conteúdos, a compartilhar conteúdos com a gente. A ideia é sempre trazer a reflexão, fazer com que nós possamos pensar, né, multiplicar os pensamentos e agregar conhecimento sobre aquilo que tange a obra de Deus, assuntos celestes e cristocêntricos. O que eu quero fazer hoje é um comparativo, um contraste entre Adão no jardim do Éden e o ladrão na cruz. Para Adão ele tinha duas proibições, né? Todo o resto lhe era permitido, e os irmãos há de concordar comigo que Deus deu para ele um status muito alto, deu a chancelaria de toda a sua criação, né? Ele teve liberdade para nomear, para catalogar todo animal, todo ser vivo, né? Acredito que também, não só a fauna, mas a flora, ele tinha liberdade e assim o fez, né? Bom, para ele tinha duas proibições, que não podia comer da árvore da vida, né? E do fruto da ciência do bem e do mal. Bom, o pecado de Adão não é tão simples como apenas a desobediência de pegar uma fruta no pé e comer. Não é isso, não. O gatilho, né, aonde Satanás colocou o pivô da sedução para induzi-lo a pecar, né, foi exatamente na vaidade do homem. O que ele falou? Olha, se você comer isso aí, você vai ser igual a Deus. Não vai te fazer mal algum, é que Deus não quer que você coma, porque você vai ser igual a Ele. Então daí partiu, aí foi o que quebrou a obediência, né? Ele partiu para a desobediência, que consumiu então o fruto e cometeu o pecado. Mas o pecado que ele cometeu não é só a desobediência, sim a motivação da desobediência que pesa muito contra Adão, porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria usurpar o lugar de Deus, estar à altura de Deus, sendo criação, queria ser igual ao Criador. Isso ofendeu a Deus e ofenderia qualquer um, irmão. Ainda mais Deus que é justo, santo e três vezes santo. Dando o que deu para Adão e fornecendo o que deu para Adão. Alguém fala do jardim, às vezes a gente vai olhar, a gente vê algumas ilustrações, né, por causa das informações que a Bíblia nos traz. A Bíblia mostra lá que tinha 4 rios e tal, algumas árvores frutíferas, e alguém tenta fazer um esboço, um desenho, formar uma paisagem. Irmãos, imagine uma coisa, se hoje, nos dias de hoje, existem pessoas que são paisagistas, que desenham, que elaboram e colocam os jardineiros para fazer jardins, irmãos, que é suntuosos, que você fica vislumbrado, maravilhado para ver, né? Não só o visual, como funcional, né? Com o mix das coisas, água, flores, cores, enfim, né? Você imagina Deus, no padrão Deus, Ele plantando este jardim. Será que era coisa pouca, irmão? Será que é algo simples, simplório? Claro que não. Simplicidade está no traço da personalidade de Deus, como sendo Deus, ele é simples. Simples na simplicidade de não desprezar ninguém, de ser acessível a todo aquele que clama, né? Mas nas coisas que ele faz, a riqueza de detalhe é infinita e nós não conseguimos nem pensar o que era aquilo. Então você imagina onde Adão e Eva viviam, toda a mordomia, né, todo o poder, a envergadura do próprio corpo humano, que foi a criação de Deus. E aquele corpo não era visitado por doença, por canseira, por enfado, porque era algo que Deus criou, e ali não tinha acesso à morte, a morte não existia, porque a morte, o poder da morte emana do pecado, ela só existe por causa do pecado, né? Pronto, nós voltarmos aqui ao assunto. O assunto que eu quero fazer o contraste entre o ladrão e Adão é o seguinte: quando Deus perguntou para Adão o que ele tinha feito, né? E eu posso ler aqui para os irmãos, que está aqui em 3 de Gênesis, verso 12 em diante, ele diz: então disse Adão, depois que Deus perguntou para Adão o que ele tinha feito, se ele tinha comido da fruta que era proibido e tal, então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi.
Os irmãos reparam aqui que além de ele não assumir a culpa, ele tenta terceirizar a culpa, tanto para Eva e indiretamente jogar nas costas de Deus, como que dizendo, vamos trocar as palavras aqui, deixar mais humanizado, deixar mais dentro da nossa língua normal de se comunicar no dia de hoje. Uai, eu não teria pecado se eu não tivesse dado essa mulher para mim. Tu me deu essa mulher, ela me fez pecar, né? Como que dizendo, eu não tenho culpa. Ela é que pecou e ainda me fez pecar. Se eu não tivesse me dado essa mulher, foi tu que criou essa mulher do nada aí, me deu. E ela me fez pecar agora, véio. Quer dizer, cobre ela. Ela é a culpada, não tem nada a ver com isso. Resolve com ela aí. Então o Senhor virou a palavra e falou para Eva, né? Por que fizeste isso? Ela disse, a serpente me enganou e eu comi, né? Veja bem, nem Adão, nem Eva, nenhum dos dois são capazes de assumir a própria culpa do seu ato dentro do jardim. Irmãos, e na verdade Deus conhece os corações, sabia que o motivo pelo qual ele as havia comido, porque Deus tudo sabe, conhece todo pensamento e sentimento de qualquer um pela sua onisciência, sabia qual foi a razão exata pelo qual Adão e Eva pecaram, irmão. Só foi pela vontade de comer o fruto? Não, nem se sabe se esse fruto tinha sabor, tinha palavra, não se sabe, irmão, não tem nenhuma informação, não dá nem para falar o que é, né? No folclore imaginário das pessoas eles colocam uma maçã, não tem nada a ver, mas, vamos lá. A razão é que pesa muito contra Adão e Eva. Porque Deus dando a Adão e Eva tudo que deu, eles ainda queriam usurpar o lugar de Deus, ou ser pelo menos igual a Deus, né? Então isso fez com que Deus os excluiu, né? Retirou eles do jardim, excluiu, colocou uma espada, né? Que protegia o caminho da árvore da vida, uma espada inflamada em fogo. E sentenciou tanto Adão quanto Eva e a serpente. A serpente recebeu a primeira sentença e depois Adão e Eva também. E tudo se alterou, até a terra se alterou. Porque ele teria que lavrar a terra para a terra produzir, enfim, foi tudo alterado. E nós herdamos isso, né? Herdamos isso. Falou que a terra ia produzir espinhos e abrolhos, ou seja, houve uma mudança muito grande no contexto geral e Deus se ausentou de nós, certo? Vamos lá, então, por causa de não assumir, tá? Esse é um ponto forte da gente refletir dentro do evangelho, dentro do cristianismo, dentro do que Deus recomenda para cada um de nós. Tem uma fala de Jesus que é para nós confessar os nossos pecados. Eu não estou descontextualizando aqui, só informando que tem. Óbvio que tem um contexto a mais, tá? Mas ele fala para nós confessar os nossos pecados. O que Adão não fez aqui? Confessar. Ele não conseguiu confessar, não conseguiu assumir a própria culpa. Se você for lá para Lucas 23, onde eu quero fazer a leitura do ladrão da cruz e Cristo crucificado, os irmãos vão encontrar lá, irmão, um dos criminosos, porque Cristo foi crucificado com dois, né? Tinha ele e mais dois ladrões, salteadores, enfim. E um dos criminosos, irmãos, entrando na atmosfera dos xingamentos que o povo xingava o Senhor, e um dos xingos era, tu não é aquele, né, que disse que ia derrubar o templo em 3 dias e edificava outro, e agora não consegue descer da cruz, sabe, aqueles sarcasmos, e meneavam a cabeça, zombavam do Senhor. Irmãos, e esse criminoso, crucificado também, sentenciado também, achou que dava para dar uma bagunçada no coreto também e aborreceu o Senhor, tentando humilhá-lo e falar alguma coisa, e falava, se tu és, não és tu o Messias, então salva-te a ti mesmo e a nós também, ou seja, desce daí e tira nós daqui também, você é todo poderoso. O outro, é aqui que entra a chave do que eu quero informar nesse vídeo. O outro falou o seguinte, olha lá, nem ao menos temes a Deus, estando sobre a mesma sentença. Aí que vem agora aqui a coisa que é topíssima. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que os nossos atos merecem. Olha que forte isso aqui, irmão. Ele estando crucificado à beira da própria morte, a consciência desse ladrão foi tão lúcida que ele entendeu que ele merecia estar ali. E que estar preso à cruz, crucificado, era uma sentença de justiça, porque os atos dele geraram essa consequência, então ele merecia estar lá. Veja bem, o primeiro, que é Adão, lá no jardim, quando ele foi confrontado com o seu crime, ele negou e tentou terceirizar a culpa, tanto para Eva e indiretamente para Deus. Os irmãos podem fazer uma análise por si só, mas é isso, a mulher que tu me deste, me fez pecar, né, me deu de comer. E aqui este homem olhou para a consciência dele e mandou o outro ficar quieto.
Falou, viu, como é que você está falando alguma coisa aí, sendo sentenciado? Você merece estar aqui, eu também, mas este é justo, esse nada fez. Primeiro ponto, reconheceu que ele era culpado e merecedor da cruz e que aquilo não era algo mal contra ele, sim um ato de justiça. O crente não entendeu isso ainda, irmão. Ele pensa que ele é bonzinho e acha que não merece cruz. E este é um detalhe muito forte. Ele falou, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Ou seja, em Cristo ele reconheceu toda a justiça, toda a inocência, e nele toda a culpa e merecimento da pena de morte por meio de cruz. Nisso daí ele já se desprendeu, irmão. Isso aí o camarada já começa a andar para o lado do caminho do coração de Deus. Ele já está apontado para o coração de Deus. Veja bem. Aí ele, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe. Tá, eu estou lendo a versão King James, talvez ficar um pouquinho diferente da João Ferreira de Almeida, mas é a mesma coisa. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras está escrito quando entrares no paraíso. E Jesus assegurou, com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja bem que diferença, irmão. Enquanto um, não assumindo a sua própria culpa, foi lançado fora do paraíso, o outro, assumindo a sua culpa, foi incluído no paraíso. Então, ao assumir a nossa culpa, é onde nós partimos do princípio de entender a obra de fé de Cristo e o favor. A graça é o favor imerecido, certo? Então, logo se eu não mereço graça, o que eu mereço? Consegue refletir sobre isso? Se eu não mereço salvação, logo o que eu mereço? Por merecimento, eu e você merece condenação. Nós merecemos inferno. E a maioria dos crentes não consegue aceitar isso. Ele acha que por mérito das suas boas obras, porque ele é uma pessoa boazinha, honesta, paga suas contas, honra os seus compromissos, ele merece salvação. Ele olha para outro que está caído na sarjeta fazendo alguma coisa que não é compatível com aquilo que ele tem por senso de justiça. Ele fala, esse aí não merece o céu. Não, nem este nem você, nem eu nem ninguém. Não há um homem que mereça os céus. Todos caídos, todos caímos e fomos destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. E ainda debatendo às vezes com alguns irmãos, algum irmão que é mais teólogo, vem trazer algum senso de justiça. Falando, mas tem justiças que o homem consegue abarcar e viver nela, mas são justiças terrenas, no sentido horizontal. Nenhumas no sentido vertical, em que eu e você estejam enquadrados no padrão de justiça de Deus, no padrão suficiente para ser salvo. Isso ninguém alcançou, certo? Então o recado, a reflexão que eu trago aqui junto aos irmãos é sobre este ponto. É por isso que Jesus um dia fala para assumir a cruz, E, enfim, aqui quando um ladrão assume quem ele é, aceita a sua execução como um ato de justiça, e olha para o mestre e não pede para ele dar um jeitinho. Ô Senhor, já que tu está aqui, dá um jeitinho de eu entrar lá, não deixa eu ir para o inferno. Não, em nenhum momento ele falou, eu sei que eu mereço o inferno, e por merecer o inferno eu aceito a minha sentença, mas recorro ao dono do reino eterno, ao dono que tem a chave do paraíso, e peço, num rogo apenas, sabendo que eu não mereço nem a sua atenção, mas lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Irmãos, veja quais princípios esse ladrão tinha. Primeiro, reconhecer a sua culpa. Segundo, reconhecer a inocência de Cristo. E terceiro, reconhecer em Cristo o dono do paraíso, o Filho de Deus, o Messias enviado, certo? Como é que você ia reconhecer se fosse eu e você que estivesse dentro de uma cadeia preso, ou no corredor de morte tivesse mais um cara lá, certo? E não vai assustar comigo falando cara, estou falando hipoteticamente, tivesse mais uma pessoa lá que se dissesse filho de Deus, se dissesse o Messias enviado, você não ia ter condição de crer nele, porque você está vendo ele dentro da cadeia junto com você, e cadeia é lugar de criminoso, e todo criminoso se julga inocente. Mas este homem foi alavancado por uma fé tão poderosa, que fez o rosto de Jesus mover em favor dele, e dizer, eu te garanto que ainda hoje estarás comigo, eu lhe asseguro que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então foi expulso do paraíso por ser arrogante e presunçoso de não assumir a própria culpa, e o outro foi colocado no paraíso por ser humilde e reconhecer que nele havia justiça, que ele merecia ser executado, dizer, eu mereço estar aqui.
e ao assumir a sua culpa foi incluído no paraíso. Então, este é uma chave poderosa de entendimento para aquele que é cristão, certo? Ao assumir, ao aceitar, ao reconhecer o merecimento de cruz e juízo eterno sobre a nossa cabeça como uma sentença de justiça, sabendo que só estamos livres disso por causa da misericórdia. Entenda bem, a misericórdia te livrou de um castigo que tu merecia, e a graça te abençoou com uma benção que você não merecia. Isto é misericórdia e isto é graça. Saudações finais, graça e paz da parte de Deus, de Jesus Cristo para convosco, com o ósculo santo da caridade no rosto e no coração de todos. Fiquem com Deus.